Gente, eu quero falar com vocês de teletrabalho e de home office. São duas situações que a gente usa como sinônimos, mas efetivamente elas não são sinônimos. Vocês sabiam disso? É importante saber. O teletrabalho, ele é previsto na lei e ele foi incluído na CLT na reforma trabalhista que aconteceu agora em 2017. Eu falo agora 2017 porque é a última reforma e a mais recente, tá? Eu sei que já faz tempo, né? Mas foi incluído em 2017. Já o home office, ele não tem previsão legal. Ele é bem diferente do teletrabalho e eu vou abordar tudo isso com vocês agora. O teletrabalho, ele pode ser realizado tanto num coworking, quanto numa biblioteca, quanto na própria casa. Por isso que muitas pessoas acabam confundindo o teletrabalho com o home office. O teletrabalho, a gente não tem como mensurar horário, então a pessoa não está submetida ao controle de jornada. No teletrabalho também, a gente pode estipular algumas regras para essa pessoa, como, por exemplo, no contrato de trabalho pode constar uma ajuda de custo referente a internet, telefone. No teletrabalho também podem gerar problemas de ergonomia, que é questão de ler, postura e tudo mais. Ler é lesão por esforço repetitivo, que às vezes a pessoa acaba não observando, porque às vezes não tem cadeira adequada, não tem uma estrutura adequada para a pessoa trabalhar sentada em casa. A empresa normalmente fornece cadeira, notebook ou um computador, mesa e tudo mais para que a pessoa possa trabalhar naquele ambiente. Muitos preferem trabalhar em coworking por causa da interação, porque às vezes trabalhar em casa, meus colegas, eu tô em casa hoje, é um pouco maçante, né? A gente não tem tanta interação com as pessoas e às vezes falta isso pra gente, pelo menos pra mim, eu sinto muita falta quando eu estou efetivamente só trabalhando de home office. Eu gosto muito, assim, dessa interação e tudo mais. Em algumas questões é bom a gente ficar em casa, tranquilo, mas, infelizmente, quando a gente trabalha em casa, a gente acaba acumulando outros trabalhos também. A gente faz almoço, a gente faz não sei o que, a gente faz não sei o que lá. E enquanto tá trabalhando aqui, conversando com o cliente, tá colocando roupa pra bater, louça pra lavar, enfim, a gente sempre tá fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, o que acaba muitas vezes atrapalhando. No teletrabalho, a gente tem a questão também de observar a produtividade da pessoa para ver se a pessoa não está produzindo muito menos do que produziria trabalhando na empresa. Apesar de que pesquisas demonstram que o teletrabalho, ele acaba gerando muito valor para a pessoa acaba se sentindo mais à vontade e consequentemente mais produtiva. Muitas pessoas sentem-se à vontade de trabalhar em casa ou de trabalhar do shopping, de um coworking, de uma biblioteca ou de algum outro lugar ali público para ficar mais à vontade, para digitar, às vezes ver movimento e tudo mais, e acaba sendo muito mais produtiva do que se ela ficasse entre quatro paredes dentro de uma empresa. A gente tem algumas características do teletrabalho, né, nas atividades exercidas pelo colaborador. Então a gente precisa tomar uma série de cuidados aí em relação ao teletrabalho. No teletrabalho, o próprio empregado, ele decide o momento em que ele vai trabalhar. O teletrabalho, ele tem uma flexibilidade. Ele é mais produtivo à noite, então ele pode trabalhar à noite, de madrugada, de manhã, à tarde, melhor horário para ele, desde que combine esse horário de trabalho com o horário da empresa, tá? É importante combinar com a empresa ou bater os horários. Muita gente acaba trabalhando teletrabalho porque trabalha em multinacionais e às vezes tem que conversar com, por exemplo, a Alemanha ou na Austrália, que agora eu nem vou falar, mas é 12 horas de diferença. Vou falar agora é de manhã, mas pode ser que vocês estejam vendo esse vídeo à noite, né? Então, se for de manhã aqui na Austrália é à noite e vice-versa. Então a gente precisa muitas vezes se adequar também às necessidades do trabalho, e o teletrabalho vem auxiliar em relação a isso. É muito importante quando no ato da entrevista, para você que é empregador e está assistindo o vídeo, verifique se o empregado, esse futuro empregado, ele é autodisciplinado, porque depende muito da autodisciplina que o teletrabalho funcione. Essa autodisciplina da pessoa sentar, trabalhar, produzir efetivamente, né? A gente sabe que tem muitas distrações do teletrabalho, principalmente o home office. A diferença mais gritante é aquela que eu falei com vocês no começo do vídeo. O teletrabalho, ele tem previsão legal. Ele tá lá previsto na CLT a partir da reforma de 2017. Porém, o home office não está previsto. Ah, Carol, e qual que é a diferença? Além dessa
essa previsão legal, né, de não haver previsão legal, o home office, ele é como se fosse o trabalho só que na sua casa. O home office, ele tem horário, tem que cumprir horário sim, horário de entrada, horário de pausa, ele precisa dessas situações ali. E ele é uma situação intermitente. Pode ser que a pessoa volte a trabalhar a qualquer momento, como pode ser que a pessoa deixe de trabalhar na empresa e trabalhe home office. Então, tem muita gente que hoje trabalha 3 dias na empresa, 2 dias em casa, 4 dias na empresa, 1 dia em casa. Eu tenho alguns amigos que eles trabalham 9 dias em casa e 1 dia na empresa, porque tem aquelas reuniões de equipe, alinhamento de alguns pontos e tudo mais, e a pessoa, ela fica assim, fadada ao horário de funcionamento da empresa. Então ela fica bem restrita ali a essas questões. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com contas a pagar ou contas a receber, uma pessoa que trabalha na área comercial, que muitas vezes sente a vontade, porque ela precisa ligar para muitas pessoas, sente mais a vontade de trabalhar em casa. Então ela vai para casa e volta para trazer os posicionamentos, os relatórios e todos os pedidos para a empresa, né? Então tem muito essa situação aí. Mas infelizmente o home office ele não tem previsão legal. Algumas observações quanto ao teletrabalho que são extremamente importantes e que vocês precisam saber. A empresa ela precisa fazer um manual, palestras e incentivos à situação de evitar doenças do trabalho. Algumas doenças do trabalho que podem surgir, além da LER, além de situações quanto à coluna, por causa da postura de ficar muito tempo assim, né? Quem faz live sabe, a gente fica muito tempo assim pra ver o Instagram e conversar com as pessoas, então você acaba ficando torta, né? Você acaba ficando muito assim, como eu estou agora mostrando pra vocês. Então, essa é uma situação muito corriqueira. Então, a empresa, ela precisa incentivar os empregados à questão de postura, à questão de pode gerar lesão por esforço repetitivo, mas também ele pode gerar sim, a falta de interação com outras pessoas pode acabar gerando também transtornos mentais, como ansiedade, depressão, toque. Tudo isso ele pode ser um gatilho. Trabalhar às vezes de forma híbrida, né, ou teletrabalho especificamente fora da empresa. Então, você evitar o contato às vezes com pessoas pode gerar alguns transtornos. Então, é importante que a empresa invista muito nisso, invista no conhecimento desses empregados, invista no empregado como um todo para evitar, inclusive, ações trabalhistas que podem vir futuramente, ou denúncias do Ministério do Trabalho, sindicato e tudo isso que vocês já sabem e que eu espero que não estejam acostumados a saber. Uma outra coisa importante do teletrabalho é que ele precisa estar estipulado no contrato individual de trabalho. Então, a partir do momento que você vai contratar uma pessoa de teletrabalho, lá no contrato dela precisa explicar efetivamente que ela é teletrabalho. Além de colocar isso, colocar também as questões de, se a empresa assim o fizer, as questões referente aos auxílios, como internet, telefone, informar a questão de se fornece também equipamentos, né, de TI, como notebook, smartphones, tablets, enfim, também a responsabilidade do empregado e o desconto do mesmo se esses equipamentos estiverem danificados, cadeira e tudo mais, tá bom? É importante colocar a responsabilidade, as limitações referente a essa situação junto aos seus empregados. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e passar para os amigos também. Até o próximo vídeo, até a próxima dica.